Pessoal, bem-vindos ao curso Arduino Pro. Hoje nós vamos falar sobre arrays e ponteiros. Nós estamos na aula 2. Esse assunto é muito teórico, é um pouco cansativo, mas é muito importante, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, para começar a falar sobre arrays e ponteiros, primeiro a gente precisa saber um pouco sobre a memória RAM do Arduino. A gente vai estudar mais sobre esse assunto em detalhes na aula 4 desse módulo do curso Arduino Pro, mas agora a gente vai ter uma ideia geral só para servir de base para esse assunto de hoje. Então, a gente sabe que a memória RAM ela é uma memória que ela perde os dados quando o Arduino é desligado. Então ela é conhecida como memória volátil. E é nessa memória onde a gente armazena nossas variáveis. Então, por isso que nossas variáveis sempre reiniciam ou perdem o valor atual para o seu valor inicial quando o Arduino é desligado. Não é a mesma memória que fica o nosso programa. O nosso programa ele fica numa memória conhecida como flash ou E2PROM. Então a gente faz a nossa programação e quando a gente publica no Arduino vai parar nessa memória flash. Quando a nossa programação executa, ela vai para a memória RAM utilizando o espaço da memória RAM. E quando o Arduino é desligado e ligado de novo, todo esse processo reinicia. Então, sobre a memória RAM, acho que a gente pode dizer mais que ela é bem pequena, né? O Arduino Uno tem apenas 2 KB, então são 2000 bytes, é muito pouco. A gente, para ter uma ideia de comparação, 1 byte pode ser comparado a 1 caractere, então são 2000 caracteres. Mal dá para encher uma página. O Arduino Mega tem o dobro, um pouco mais, né? 4 KB, mas mesmo assim é muito pouco. Então a gente precisa organizar muito bem esse uso da memória com as variáveis, não ter desperdício, porque realmente a gente tem um espaço aí bem limitado, tá? Então, uma dica é não utilizar os tipos de variáveis maiores do que a gente precisa. Isso a gente vai entender estudando aí os tipos de variáveis. E os arrays, tem que tomar cuidado porque eles realmente ocupam muito espaço na memória. Vamos em frente que a gente vai entender tudo isso. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos estudar variáveis. São importantes para o assunto de hoje pelo tipo, ou seja, a gente vai saber o espaço que uma variável ocupa em memória, na memória RAM, por consequência do seu tipo. Então a gente sabe que as variáveis elas têm nome, valor e o tipo. Então, como a gente pode ver na declaração aqui, nós temos uma variável chamada porta, do tipo int, com o valor 13 atribuído. Então esse tipo int determina para a gente quantos bytes essa variável porta vai ocupar na memória RAM. Então a gente sabe que o tipo int ocupam 2 bytes, é isso que ela vai ocupar na memória RAM, é isso que interessa para os nossos cálculos de consumo da memória RAM. E depende então, né, do tipo de variável, essa quantidade ocupada, e a gente vai ver que essa variável ela recebe um endereço. Então aqui para o nosso código, para o efeito do nosso código, essa variável chama porta. Mas a hora que o Arduino compila e joga lá no microcontrolador, na plaquinha do Arduino, ele se torna um endereço. Então a gente vai ver isso estudando ponteiros. Então vamos lá. Bom, então falando sobre os tipos de variáveis, nós temos o char, o byte, int, long, float e double. O char ele armazena caracteres, normalmente caracteres ASCII. Ele tem sinal, ou seja, ele vai da faixa de menos 128 a mais 127 e ele ocupa um byte na memória. A gente tem o byte também, que também ocupa um byte na memória. Ele seria o equivalente ao char sem sinal, que vai de 0 a 255. Então ele armazena esses números inteiros igual ao char, só que sem sinal. O int ele também tem opção com sinal e sem sinal e armazena
números inteiros, né, ocupa 2 bytes e vai aí da faixa de menos 32.768 a mais 32.767, ou a versão inteira que a gente já vai ver daqui a pouco. O long também tem as duas versões e ele já ocupa o dobro, ele ocupa 4 bytes na memória. Então cada variável long que a gente criar na nossa programação, ela vai ocupar 4 bytes, né? Então, sabendo que a gente tem uma memória de 2 KB no Arduino Uno, por exemplo, eu posso criar 1000 variáveis do tipo byte, ou posso criar 500 variáveis do tipo long. Então, vejam como é bem limitado. Ele vai da faixa de menos 2 trilhões, 147 bilhões, 483 milhões, blá, blá, blá. Então é um número bem grande, armazena números bem grandes. O float armazena fracionários, pontos flutuantes, tá? E também ocupa 4 bytes. E o double seria o dobro aqui do float, mas ele não faz efeito no Arduino Uno, Mega, só no Arduino Dui, que é 64 bits. Então é isso. Bom, pessoal, a gente vai falar então sobre ponteiros em si. A gente viu aí que as variáveis, elas têm um endereço de memória onde o valor que é atribuído a elas é guardado. Os ponteiros, eles apontam para um endereço de memória. Então dá para se fazer um trabalho com variáveis e também bem íntimo aí com arrays. A gente já vai ver daqui a pouco. Mas vamos ver um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, aqui as duas variáveis do tipo int, j e k, declaradas aqui. A gente sabe que elas vão ocupar na memória 2 bytes cada uma, então 4 bytes no total. A variável j recebe o valor de 10 e a k o valor de 2. E eu posso jogar, usando essa instrução aqui, j igual a k, eu estou copiando o valor que está no endereço de k, jogando lá no endereço de j. Então é isso que faz essa instrução. É mais um exemplo simples aqui para a gente entender a cópia do valor que está em endereço A para o endereço B, e essa diferença entre valor, né, que tem dentro da variável, e o endereço da variável. Bom, então vamos aprender agora a utilizar os ponteiros. A gente tem que aprender a utilizar os operadores de desreferenciação, que é o asterisco, e o de referenciação, que é esse símbolo de E comercial, né, conhecido em inglês por ampersand. E esses dois operadores trabalham de formas idênticas, mas inversas. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu declaro a minha variável do tipo int e o meu ponteiro aqui também do tipo int. A declaração do ponteiro é igual à da variável, só muda que eu uso aqui o operador de desreferenciação na frente, ou seja, o asterisco na frente do nome do ponteiro. Atribuo aqui a minha var o valor 13 e eu estou executando essa mesma instrução para o ponteiro aqui. Ou seja, eu estou falando para o ponteiro, atribua ao meu ponteiro o endereço. Então, quando eu uso aqui o operador de referência, eu estou dizendo para ele, pegue o endereço da variável. Então, ou seja, eu vou ignorar o valor, não estou trabalhando com valor aqui, eu vou pegar o endereço da variável. Nós só vamos buscar o valor dessa variável, que é o 13 que foi atribuído aqui aqui embaixo. Olha que aqui declarado aqui um inteiro j, aqui é o normal que a gente usa, né, atribuição normal, j é igual a minha var, mas poderia ter sido feito desse jeito, j é igual ao meu ponteiro, né, asterisco meu ponteiro, fazendo o papel inverso desse aqui. Esse aqui vai trazer o endereço da variável e jogar no meu ponteiro. O asterisco aqui vai pegar o valor da variável que está no endereço do meu ponteiro e jogar no endereço de j. Ok?
É um pouco confuso isso, mas vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente amadurecer. Vamos em frente. Bom, pessoal, então vamos ver um pouco sobre o código. Eu tô com um exemplo aqui. Eu tenho dois exemplos, na verdade, mas eu vou fazer alguma coisa do zero para a gente entender algumas coisas aqui. Por exemplo, bom, primeiro a gente sabe que precisa existir o void setup e o void loop, senão o código nem compila. E eu vou criar aqui em cima uma variável do tipo int, variável i igual a 50. Aqui no setup eu vou configurar a serial 9600 bps, fazer um delay de 500 de meio segundo, só para ele iniciar a serial, e vou imprimir na serial o valor de i. Até aqui tranquilo. Vou publicar isso no Arduino. Então a gente vai ter o valor 50 impresso na serial. Muito bem. Então a gente viu aí os operadores de referência e desreferência, e eu vou utilizar o de referência agora, que é o e-comercial, para indicar que eu quero que imprima na serial o endereço de i, né, a referência do endereço, né, físico na memória de i. Aqui, se eu tentar compilar, vai dar um erro. Vou apertar aqui o botão Verify, ele vai dar um erro, porque ele está dizendo que é ambíguo, ele não está conseguindo determinar o tipo que vai sair resultante dessa operação. Então eu preciso indicar para ele aqui, entre parênteses antes, o tipo int. Então aí eu sei que eu estou informando para a função println que o parâmetro passado é do tipo int, mesmo sem ele saber qual o resultado dessa operação aqui. Aí ele dá certo, eu consigo compilar e subir. A hora que a gente abrir aqui, ele vai vir o número 256. Por que esse número? É a posição, é a primeira posição da memória RAM internamente no chip do Arduino. A gente pode conferir isso vindo aqui aqui o meu tá em arquivos de programa, na pasta do Arduino, ó. Vou fechar aqui para a gente acessar, ó. Pasta do Arduino, onde o Arduino está instalado. Tem a pasta hardware. Dentro da pasta hardware, a pasta Arduino. Dentro da Arduino bootloaders. E aqui o bootloader do Uno é o optboot. Então vamos dar uma olhada no código dele, que é optboot.c. Os X são os compilados, né? E o C é o código fonte que eu preciso abrir no WordPad. Logo no começo, fora logo os comentários iniciais, eu tenho os includes, e aqui embaixo, aqui, as definições dos RAM starts, ou seja, aonde é o ponto inicial da memória RAM. Então, para cada chip tem uma configuração, dependendo do chip, ele tem um endereço diferente. Na verdade é o mesmo aqui para a maioria deles, que é o endereço 100 em hexadecimal, convertido para decimal, 256. Então esse é o ponto inicial aqui, ó. Esse aqui é do 328, ó. O ATmega 328 é esse aqui. Esse é o ponto inicial. O Arduino, ele sabe o ponto inicial
por conta do bootloader. Então isso aí remete à primeira aula, a aula sobre o bootloader. Então, para vocês entenderem a importância desse pequeno programa que fica rodando lá e a gente nunca presta muita atenção nele. Então ele tem essa informação, ele tem a informação do final da memória, porque dependendo se é um Arduino Uno ou se é um Arduino Mega, vai ter um endereço final diferente, e isso está aqui dentro da biblioteca básica da AVR, né, io.h. Então se a gente for aqui Tools, AVR, aqui em AVR e AVR novamente, temos a pasta include dentro da AVR, e aqui eu tenho novamente AVR e o io.h. Então aqui eu tenho uma informação chamada runEnd. Essa informação runEnd me diz qual é o final da memória, dependendo do processador. Até Mega 88, até Mega 168, 328 aqui. Então ele faz um include desse outro arquivo que é o IOM328P.h. Então a configuração IO328 323328 é esse arquivo aqui, que vai ter a configuração de portas, pinos e tudo mais, inclusive o endereço final da memória. Todos os registradores básicos. Pronto, achei o runEnd. Tá aqui o endereço do última localização da memória RAM, tá? Bom, no caso do ATmega 328P, o runEnd é 8FF, ou seja, em número decimal 2303, tá? Então é só para informação, não precisa se preocupar com isso, o Arduino resolve tudo internamente e ele apresenta esse número para a gente aqui. Agora vamos fazer mais algumas brincadeiras, que é o seguinte: eu criei uma variável do tipo int, nome dela i, eu vou criar agora int j igual a 10 e eu quero ver o endereço de j. Então eu vou copiar aqui essa instrução, colar embaixo e mudar aqui do i para o j. Vamos ver o que aconteceu. Bom, então vamos ver o endereço agora de i, que é 256, e o de j, que é 258. Por que não 257? Acontece que, como a gente já estudou, a variável i ela é do tipo int, que ocupa 2 bytes na memória. Então ela inicia no endereço 256 e ocupa o endereço 256 e 257. Então o próximo endereço disponível é o 258, tá? Então a mesma coisa vai acontecer aqui com a variável j, ela está ocupando o 258 e o 259. Se eu criar outra variável, ela vai vir para o 260. Então vamos ver isso aqui fazendo da seguinte forma: eu vou criar uma variável agora do tipo byte, k igual a 11, e agora outra int l igual a 12. Bom, agora eu copio a impressão na serial para cada uma das variáveis e faço upload. E fazendo o teste, a gente pode ver que o endereço da variável i continua 256, o da j 258. Como eu disse, a próxima variável é
no endereço 260, que é a variável k. Só que a variável k ela é do tipo byte, ela ocupa apenas o endereço 260. E então o próximo endereço livre é o 261, que é onde entra a variável L. Se tivesse mais uma variável, ela começaria onde? No endereço 263, porque é do tipo int. E assim por diante. Se fosse do tipo float, ocuparia 4 bytes. Então pularia 4 posições, tá? Então é muito importante a gente entender isso para o trabalho com ponteiros. E aí entra a questão do exemplo que eu preparei para essa aula, que na verdade a gente já falou aqui do exemplo 1, agora falta falar do exemplo 2, que é o seguinte. Essa brincadeira que a gente fez agora, eu fiz aqui no exemplo 2 e criei um ponteiro para receber um endereço da variável k, que tem o valor 70. Então, esse endereço foi copiado para o ponteiro p, e a gente faz o que? Inicia serial, imprime o valor da variável i, que é 50, o endereço dela, que vai ser 256, o valor j, né, 60, tudo isso a gente já viu. Aqui vai ser 258, e aqui ele vai imprimir o que? Como a gente viu aí essa questão dos operadores de referenciação e desreferenciação, aqui eu estou referenciando o endereço da variável j no ponteiro p, que na declaração utiliza um operador de desreferenciação, que é o asterisco. E eu posso utilizar ele também, aqui eu preciso utilizar ele, e aqui eu posso utilizar para obter o conteúdo da variável, né? Ou seja, o conteúdo o valor do que aquele endereço aponta. Então, como ele aponta para o k, o valor do k é 70, ele vai buscar esse valor utilizando o operador de desreferenciação. Aqui eu estou só utilizando o operador de referência para buscar o endereço de k, que é onde ele foi buscar esse endereço, esse valor que ele vai apresentar aqui via ponteiro. Tá? Então o resultado é o que a gente já estava fazendo aí, já é bem esperado. Então, como a gente pode ver, o valor de i, né, 50, o endereço de i, que é 256, a primeira variável, a primeira posição da memória, o valor 60 para j, e o endereço pulando 2 bytes, porque i é inteiro, o valor 70, que é o valor de k, buscado, né, ou seja, trazido através do ponteiro referenciado aqui na declaração, e o endereço de k, que é 260, que é isso que está dentro do ponteiro, que ele está fazendo a operação reversa e buscando o valor. Tá? Então, isso para a gente iniciar o nosso trabalho com ponteiros. E vamos voltar para os slides. Vamos falar agora dos arrays. Bom, sobre arrays, a gente tem aí uma relação íntima com ponteiros, a gente já vai entender melhor isso, mas como a gente estava vendo as variáveis aí, i, j, k, vamos dizer que a gente pudesse agrupar elas em uma única variável, separada apenas por um índice 0, 1, 2, 3, sequencial, né? Então a gente pode criar aí lista de opções, pequenas bases de dados, enfim. Arrays também são utilizados em textos, né, com caracteres, ou seja, um array de caracteres forma o que a gente chama de uma string, ou um texto, e eles são arranjados na memória de forma sequencial. A gente também vai entender um pouco mais sobre isso. E aí tem a questão do tamanho de cada unidade, ou seja, se são uma variável com 5 espaços do tipo inteiro. Então vai ocupar o que? Vai ocupar 5 bytes? Não, vai ocupar 5 bytes vezes 2, porque o inteiro ocupa 2 bytes. Então a gente vai ver um pouco sobre isso também, esse cálculo. Eu estou até falando aqui no exemplo aqui, mas a gente vai ver no código. Deixa eu pegar o código aqui. Vou colocar um void
setup aqui, um void loop e vamos ver aqui, a gente estava criando assim, né? Int i, vamos por int i igual a 50 e int j igual a 60. O ponteiro então tem que seguir o tipo de variável que a gente está utilizando, no caso int, eu vou criar o ponteiro p e vamos declarar serial 9600, o delay de meio segundo, e vamos começar a imprimir na serial algumas informações. A primeira é o endereço de i, então numa linha é o endereço de i, na linha seguinte vamos imprimir o endereço de j. A gente sabe que i vai ter o endereço em 256 e j em 258. Então, se a gente fizer o seguinte, dizer que o ponteiro p é igual ao endereço de i, certo? A hora que a gente imprimir então o ponteiro p, vou copiar e colar aqui. A hora que a gente fez isso, o que aconteceu? Eu estou imprimindo o valor de i, aquilo que a gente já viu. Ele está pegando aqui pelos operadores de referenciação e desreferenciação, trabalhando essa informação aí, trazendo para o ponteiro p. Agora começa a ficar interessante pelo seguinte, a gente pode fazer cálculo em cima disso. Então, se p tem um endereço da variável i, e a gente sabe que j é a variável seguinte, é o endereço seguinte, lógico que nas proporções do i, então o endereço de i é 256, o de j, o próximo, né, o mais 1 é o 258, porque ele está pulando 2 bytes, que é o tamanho de i. Então por isso que é muito importante aí o tamanho do ponteiro. Se o meu ponteiro for int, a hora que eu faço aqui o ponteiro mais 1, eu estou dizendo que ele vai avançar para o próximo endereço, ou seja, 2 bytes adiante. Se meu ponteiro tem o tamanho de 1 byte, isso vai dar problema aqui, porque quando eu fizer p mais 1, ele só vai avançar 1 byte e não 2 bytes, como espera aí o int, porque ele precisa desse espaço. Então, vamos ver aqui, um parênteses é saudável para ordenar a sequência da operação. Então, primeiro o p mais 1 e depois a desreferenciação pelo asterisco, trazendo o valor não mais de i, e sim de j, porque a gente pegou o próximo endereço de memória. Vamos ver isso funcionando? Deixa eu colocar aqui os conversores de tipo. Aqui é o p e não asterisco p, que recebe o endereço de i, e pronto, corrigidos os erros. Pronto, então vamos abrir a serial e a gente pode verificar que ele vai imprimir o endereço de i 256, o endereço de j 258, e quando ele pega o operador de desreferenciação asterisco do ponteiro p, ele está pegando aqui o valor 50, porque na linha anterior foi feita essa atribuição. E aqui a gente faz a mesma operação, só que somando p mais 1, que vai trazer o valor 60, que é a variável j, que é o próximo endereço de memória. Então, aí que entra a manipulação do array, porque o compilador mais básico do C, e o Arduino também faz isso, já resolve isso internamente para a gente. Então, a gente pode começar a trabalhar com arrays dessa forma, de uma forma já resolvida, com ferramentas que auxiliam o nosso trabalho na programação, sem precisar ficar criando instruções complexas como essa daqui, porque esses operadores de desreferenciação e de referenciação, eles geram instruções muito complexas,
Então, aqui é só um exemplo, mas na hora da utilização mesmo, essas instruções ficam bem complicadas. Então, a gente tem isso resolvido já internamente pelo Arduino, tá? Bom, aí a utilização dos arrays, eu vou falar um pouco do básico aqui, mas é bem amplo esse assunto. E a gente declara aí um array parecida, a forma é parecida com a forma que a gente declara uma variável. A diferença, então a gente coloca aqui o tipo, espaço, o nome do array, e aí vem a diferença que vem um valor, um número, ou não, né? Depende da forma de declaração, que indica que é um conjunto de variáveis e a quantidade de variáveis que tem dentro desse conjunto. Aqui no segundo exemplo não é informada a quantidade de variáveis dentro do conjunto, mas é feita uma declaração inicial utilizando aqui as chaves para delimitar um conjunto de itens do array. Então são itens, são números inteiros conforme o tipo do array, separados por vírgula. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. Então esse array aqui seria o equivalente a escrever o número 12 aqui dentro dos colchetes. Não é feito isso porque com esse tipo de declaração o compilador já sabe que o tamanho é 12. No caso do array, do char, a gente pode declarar utilizando essa mesma técnica que eu expliquei agora com caracteres formando uma string, um texto. E no caso dos caracteres, a gente tem um finalizador que é um caractere nulo, ou barra zero. Então esse barra zero aqui ele adiciona um terminador nessa string, e isso é um parâmetro, é uma convenção utilizada para que quando essa string for enviada por uma serial ou algum outro dispositivo de fluxo de dados, o receptor desse fluxo de dados saiba quando terminou a string. Então existem vários outros operadores de escape e de controle de fluxo, como o barra zero, mas não é o assunto aqui da aula. O fato é que esse array do tipo char, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, porque o barra zero conta como sendo um item, e então ele é um array do tamanho de 6 itens, e cada item ocupa 1 byte na memória porque ele é do tipo char. Então o char ocupa 1 byte, esse aqui, cada item ocupa 2 bytes, então como nós temos 12 itens, nós estamos ocupando 24 bytes na memória, enquanto esse aqui com 6 itens, ele ocupa 6 bytes na memória. Então esse cálculo aí é importante para a gente quantificar o espaço utilizado e restante na memória. A utilização como ponteiro permite a gente utilizar uma sintaxe muito mais simples, e é a mesma coisa do que está escrito aqui como array, mas o ponteiro ele se comporta como elemento inicial do array, e não precisa utilizar as chaves aqui, né, essa sintaxe, bastando incrementar o ponteiro, e na declaração a gente pode utilizar as aspas, aí, o que facilita bastante, porque a gente não precisa incluir o barra zero. Na hora que a gente faz essa declaração com as aspas, o próprio compilador inclui automaticamente o barra zero.
E então é isso. Vocês podem ver que é bem versátil. Então vamos em frente, vamos estudar mais alguns exemplos e vamos lá. Bom, pessoal, para finalizar aí o assunto sobre arrays e aproveitando o ensejo, o tipo string ele é um ponteiro de variáveis do tipo char. Então ele também é um array, né, do tipo char. E existe o objeto string com S maiúsculo, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui sobre arrays e string também. Vamos ver aqui, vamos criar então um void setup, um void loop, vamos colocar aqui iniciar a serial, delay de meio segundo e aquelas variáveis que a gente estava criando, int i igual a 50 e int j igual a 60, para a gente trabalhar no formato de array, a gente transforma isso no seguinte: int array de array i do tamanho, ou seja, eu vou abrir aqui o colchete para dizer o tamanho, fechar o tamanho de 2. Aí eu posso, aqui eu tenho duas opções, ou eu declaro ela e depois eu alimento, ou a gente tira aqui o tamanho do array e coloca a declaração com as chaves dizendo que o primeiro valor é 50 e o segundo 60. Então aqui é uma declaração já iniciando os valores do array. Então o array i, eu tenho os dois valores ali. Eu posso fazer o seguinte agora, olha como facilita o trabalho, por exemplo, para imprimir os dois valores. Eu faço um for e rodo os valores. Int i, não, i já existe, então int k é igual a 0, ponto e vírgula, k menor do que o tamanho do array, né? Ou seja, duas posições, e k mais. Feito isso, eu rodo o array. Então array i com o valor dentro do colchete aqui, o valor que vem do k, ele vai colocar o valor 0 e 1 e vai aí eu posso trabalhar esse valor aqui, vamos imprimir na serial, né? Serial.println. Lógico, para dois itens não fica tão vantajoso, mas eu acho que deu para entender a ideia. E se a gente executar isso aqui, então nós vamos imprimir os valores 50 e 60 no formato de array, trabalhando com array. É possível fazer a mesma coisa com ponteiro. Então, se a gente quiser imprimir duas vezes os valores, só para exemplificar o uso do ponteiro, por exemplo, eu poderia utilizar o array como ponteiro. Então isso é possível, igual a gente faz com ponteiro, array mais o k, e com isso, pronto. A gente tem as duas formas então de utilizar o array com ponteiro ou pela sintaxe dos arrays. Então por isso que a gente diz que eles são intimamente ligados. Aqui, fazendo um exemplo rapidamente da string, a gente utiliza o char, né, s, vamos chamar de s, igual a texto chamado teste. Pronto, aqui então eu tenho um texto que eu posso imprimir da mesma forma como um array. No caso da serial aqui, ele já basta fazer isso, serial.print e colocar a variável s e ele já vai imprimir o texto. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver. Ele vai imprimir teste. Então aqui a gente pode ver que a serial já trabalha bem com um array de caracteres.
Mas eu posso também trabalhar essa informação fazendo também um laço para rodar esses caracteres individualmente. Eu tenho 6 posições, então L tem que ser menor que 6, L mais. Eu tenho aqui, posso rodar da seguinte forma: serial.print ln, ou seja, eu vou imprimir um caractere em cada linha. E aí posso usar a sintaxe do array, S passando a informação do L aqui dentro dos colchetes. Eu vou imprimir um caractere por linha, vamos ver isso aqui. Então pronto, aqui vocês podem perceber que ele imprimiu todos os caracteres, inclusive a quebra de linha. Desculpem, o nulo, o terminador nulo, que é o /0. Então os caracteres visíveis e o controle de fluxo aqui com /0. Isso pode ser visto, como eu disse, no formato numérico. Lembrem-se que é uma tabela de caracteres. Então, se a gente quiser ver isso no formato numérico, a gente pode também acrescentar aqui a mesma instrução, só que pedir para serial apresentar no formato decimal, fazer o upload desse código e pronto. Agora a gente vê aqui cada representação. Olha, o T, a representação numérica dele é 116. A gente pode fazer um batimento disso com a tabela aqui, ó. 116, decimal 116 equivale ao T. O E é o decimal 101, então vai ser o próximo aqui. Olha lá, 116, 101, 115, que é o S. Daqui é o S115 e assim por diante. Então a gente tem a informação numérica e a informação trabalhada aqui da tabela ASCII. Então é isso aí. E o /0, que a gente pode ver aqui a representação dele como caractere que fica estranho, fica um quadradinho, e a representação numérica é o número 0. Se a gente fizer o batimento aqui com a tabela ASCII, a gente pode ver, ó, o decimal 0 é o nulo. Então é isso. É só aí uma introdução para vocês sobre esse assunto que é bastante extenso. Então eu tenho um material de referência para vocês aqui nesse endereço. Vejam que é um material que eu publiquei em 2011. Então, se vocês forem procurar pela data, em dezembro de 2011, chama Strings no Arduino e fala um pouco dessa diferença entre o string como um array de caracteres, que é o string com a letra minúscula, e o objeto string, que traz aí pra gente uma série de funcionalidades aqui, ó, tá? Como várias funções e ferramentas aqui para a gente trabalhar com esse array de caracteres, tá? Então tem aqui um material para vocês lerem. É isso aí. Bom, pessoal, então seguem alguns links para vocês de referência bibliográfica e alguns do próprio site do Arduino e alguns tutoriais bem interessantes. A maioria do material em inglês mesmo, mas serve como referência. Os links para vocês dos canais do curso Arduino nas comunidades, do YouTube, a loja, fórum, o meu e-mail para contato. Então, dúvidas técnicas aí, pessoal, no fórum, e enviem o link para mim no meu e-mail de contato. Facebook, o Twitter e o blog para vocês. Aí não deixem de ler aquele material adicional sobre strings. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!